Muito bem, nossa primeira leitura é tirada do segundo livro de Reis. Ela é um marco para a gente poder compreender o que significa a história do Israel de Deus. O país Israel tinha sido dividido em dois. No norte, Israel propriamente dito, no sul, Judá. Israel é dominado pela Síria e Israel é destruído. Israel some do mapa. E Deus fala claramente na leitura. O Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel e rejeitou-os para longe de sua face, restando apenas a tribo de Judá. Isso aqui, pessoal, tem um significado para nós hoje. Como é incrível o fato de Israel ter sido dividido e como é incrível o destino que esse reino do norte teve. Isso é lição para a gente tem que refletir sobre isso. Nosso salmo de hoje é o 59, vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. E o nosso evangelho, a gente continua no Sermão da Montanha, agora entrando no capítulo 7, versículos de 1 a 5, é uma passagem conhecida. Jesus fala, olha, não julgueis, porque assim não sereis julgados, né? Com a mesma medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. E mais, Jesus ainda vira e fala, olha, você fica olhando o ciscozinho que tem no olho do teu irmão e não está vendo a trave que está no teu olho. Isso aqui, pessoal, a gente pode interpretar das formas até mais infantis, como se a gente estivesse falando com dois irmãozinhos brigando um com o outro, né? Que não é para ficar falando mal um do outro, coisas bem infantil mesmo, mas compreensível já para qualquer um. Ou a gente pode olhar isso aqui da forma mais espiritual possível. Primeiro lugar, quando Jesus vira e fala, não olhe o cisco no teu irmão, sem olhar o que tem em você, o que ele está realmente se referindo aqui vai um pouco além do auto-julgamento no sentido humano da palavra. Primeiro porque Jesus nunca fala nada humano. Então, esse tipo de coisa que é muito nobre nas civilizações, a pessoa fazer uma autoavaliação, uma autocrítica, reconhecer os seus erros, isso pode ser feito de uma maneira 100% humana, nobre, útil. A pessoa progride, melhora ao fazer isso. Eventualmente, a pessoa recorre até à ajuda médica, né, psicológica, para fazer esse tipo de autoanálise. Não é nada disso que Jesus está falando. Jesus está falando aqui uma outra coisa completamente diferente. Ele está falando de algo realmente espiritual. Uma primeira forma de encarar essa forma espiritual é a gente, por exemplo, ao ler a Bíblia, se ver sempre nas passagens. É aquela história. Está falando dos fariseus? Você não está falando de um povo que viveu 2000 anos. É para você se ver lá. Você viu a queda de Pedro? É para você se ver lá. Você viu a traição de Judas? É para você se ver lá. Todas essas passagens, elas são referência para a gente. As do Antigo Testamento, idem, é para a gente se ver lá. Quando na primeira leitura de hoje cai o Reino do Norte, Israel caiu, a gente tem que se ver lá. Não é aquele povo que desagradou Deus, como eles foram maus e Deus foi lá e fez justiça. De alguma forma, aquilo somos nós. Essa é uma forma realmente espiritual, baseada na palavra, para você poder fazer esse tipo de análise. Mas tem um segundo tipo de análise. E esse segundo tipo de análise, ele leva à compreensão perfeita do Sermão da Montanha como um todo. O Sermão da Montanha, assim como tudo que Jesus fala, tudo, atenção pessoal, mesmo as passagenzinhas que podem mais dar a entender que Jesus está falando de coisas materiais, Jesus está 100% do tempo falando de coisas espirituais. Então aqui, quando ele vira e fala, olha, não julgueis para não ser julgado, que essa trave, qual é a forma correta de imaginar isso do ponto de vista espiritual? E o que seria então uma autocrítica do ponto de vista espiritual? Significa que para aqueles que se converteram, receberam o Espírito Santo e estão em processo de transformação, quem precisa balizar essa crítica, autocrítica, é o Espírito Santo.
Sabe aquela coisa de você ir se confessar e antes precisar fazer o exame de consciência? É isso mesmo, tá correto, é bonito, mas esse exame de consciência, se você fizer baseado só na sua carne, só na sua razão, só no seu entendimento, vai te levar a um resultado. Se você, por outro lado, fizer essa análise, se permitir ser guiado pelo Espírito Santo, isso deveria te levar para um outro resultado. Tirar a trave do seu olho é muito mais do que um reconhecimento humano do quão errado você possa estar. Tirar a trave do seu olho significa deixar o Espírito Santo agir na sua vida para que ele te mostre onde você está errado. E uma vez que ele te mostra onde você está errado, você precisa expor esse problema à luz e, com a ajuda dele, derrotar esse problema. Então, percebe a diferença entre o que é isso dentro do mecanismo da transformação e o que é aquele primeiro exemplo bobinho infantil dos dois menininhos brigando. Atenção, pessoal, isso aqui é seríssimo, porque é impossível progredir na sua transformação sem que você faça esse tipo de autoanálise baseada no Espírito Santo 100% do tempo. Senão você nunca vai identificar os seus problemas. E olha, para não ter dúvida, é muito mais importante você identificar os seus problemas nesse seu processo de transformação do que estar preocupado com um problema nesse sentido, naturalmente, né? Com o problema que os outros têm. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: cristãos podem julgar os outros? Quando Jesus vira e fala, não julgueis, o que de fato ele está falando? Que não é para julgar de jeito nenhum? Não acho que seja esse o caso. Aliás, não só acho que não é o caso, como eu diria um pouco mais, o cristão guiado pelo Espírito Santo não só pode, como deve, atenção, deve julgar. Para isso, a gente vai abrir uma outra passagem aqui. A gente está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, já está até marcado, é o versículo 15. Olha o que Paulo fala. O homem espiritual, é só o espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Se você quiser ler essa passagem ainda mais completa, pega aqui a partir do 12. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou. Em outras palavras, é o Espírito Santo agindo em você, te iluminando e mostrando como se faz essa autocrítica. E que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada não pela sabedoria humana, mas pelo próprio Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Não adianta, o resultado do seu julgamento pelo Espírito Santo é incompreensível pelo mundo. E olha, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se deve ponderar. O homem espiritual, vamos repetir, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Se a gente voltar na passagem que Jesus fala, não julgueis e não sereis julgados, o que Jesus no fundo aqui está dizendo é, como todo o sermão da montanha, transforme-se. Tirar a trave do seu olho significa deixe o Espírito Santo te mostrar todos os seus problemas e a partir daí, voltando lá para Coríntios, como homem não natural, mas homem espiritual, você vai julgar todas as coisas pelo Espírito, porque é pelo Espírito que você deve ponderar. Tardemat ilan va even